Saudações, caro estudante. O meu nome é Capitão Gondim. Nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre potencial elétrico de uma carga isolada. Mas antes, vamos falar sobre os tipos de cargas elétricas. A distinção entre cargas positivas e cargas negativas desempenha um papel vital na compreensão do comportamento de objetos eletricamente carregados. Segundo a lei de Dufay, cargas opostas, como positiva e negativa, se atraem, enquanto que cargas iguais, como positivas e positivas, e negativas, se repelem. Direção e sentido do vetor campo elétrico. No caso, uma carga fonte positiva. Nós temos uma carga fonte positiva e temos uma carga de prova positiva. Neste caso, a força elétrica é uma força de repulsão, porque existem cargas iguais. E o campo elétrico é um campo de afastamento. Agora, quando temos uma carga fonte positiva e uma carga de prova negativa, nós temos que a força eletrostática é uma força de atração, porque cargas diferentes se atraem, porém o campo elétrico continua de afastamento. Então, vale a pena frisar que o campo elétrico, quando a carga fonte é positiva, ele é de afastamento. Agora, uma carga fonte negativa. Temos uma carga fonte negativa e temos uma carga de prova positiva. Nesse caso, a força eletrostática é uma força de atração, porque cargas diferentes elas se atraem. E o campo elétrico é um campo de aproximação. Mesma coisa, temos uma carga fonte negativa, porém uma carga de prova negativa. Então, neste caso, a força eletrostática é uma força de repulsão, que cargas iguais se repelem. Porém, o campo elétrico continua sendo de aproximação. Então, temos que frisar que, para uma carga fonte negativa, o campo elétrico será sempre de aproximação. Observem nesta animação. Tem-se duas cargas, uma carga fonte e uma carga de prova, que hipoteticamente elas estão a uma distância d, presas por um fio imaginário, e que também essas cargas tenham o mesmo sinal. Dessa maneira, dizemos que cargas de sinais iguais, elas se repelem. Muito importante também saber que carga elétrica, na presença de outra carga elétrica, constitui um sistema dotado de energia potencial elétrica. Ou seja, se cortarmos esse fio imaginário, o que vai acontecer é que essas cargas vão se afastar, vão se repelir. Então, duas cargas a uma distância d, podemos encontrar a energia potencial elétrica. De que maneira? Energia potencial elétrica é igual a constante eletrostática do meio, que multiplica a carga fonte vezes a carga de prova, dividida pela distância. Muito importante saber que cargas elas são grandezas escalares, ou seja, importa o sinal, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Pelo sistema internacional, a energia potencial elétrica é medida em joules, a constante eletrostática do meio é medida em newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, onde essa constante tem o valor de 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. A carga elétrica geradora, ou seja, a carga fonte, ela é medida em coulomb, assim como a carga elétrica de prova também é medida em coulomb, e a distância entre elas é medida em metros.
Vamos falar agora sobre o potencial elétrico propriamente dito. O potencial elétrico é uma grandeza física que mede a capacidade de um campo elétrico realizar trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada no deslocamento entre esses dois pontos. Isto é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. É a medida da energia potencial elétrica por unidade de carga em um ponto no espaço. Desta maneira, dizemos que o potencial elétrico é igual à energia potencial elétrica dividida pela carga, ou que a energia potencial elétrica é igual à carga vezes o potencial elétrico. E pelo sistema internacional, V é o potencial elétrico medido em volts, a energia potencial elétrica é medida em joule e a constante eletrostática no meio é medida em newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, onde a constante é 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Agora vamos falar sobre o potencial elétrico de uma carga isolada propriamente dita. Como já mencionamos, o potencial elétrico é definido como a energia potencial elétrica por unidade de carga. Em outras palavras, o potencial elétrico indica a quantidade de energia potencial elétrica que uma carga unitária possui em um determinado ponto do campo elétrico. No potencial elétrico de uma carga isolada, podemos relacionar o potencial elétrico e a energia potencial elétrica usando uma carga de teste que é usada para medir o potencial elétrico desta carga isolada. O cálculo para medir o potencial elétrico desta carga isolada será: vamos agora observar esta animação onde temos uma carga fonte e uma carga isolada a uma distância d. Por serem cargas, elas possuem uma energia que nós chamaremos de energia potencial elétrica. A fórmula da energia potencial elétrica é constante eletrostática do meio que multiplica a carga fonte vezes a carga de prova dividido pela distância entre elas. Neste mesmo ponto, existe esse potencial elétrico. Também dizemos que a energia potencial elétrica é igual à carga prova que multiplica o potencial elétrico. Igualando essas duas fórmulas, temos que a carga de prova vezes o potencial elétrico é igual à constante eletrostática do meio que multiplica a carga fonte vezes a carga de prova dividido pela distância entre elas. Simplificando a carga de prova, teremos que o potencial elétrico é igual à constante eletrostática do meio que multiplica a carga fonte dividida pela distância. Sabemos que a carga ela é uma grandeza escalar, ou seja, o seu sinal importa, que pode ser positivo ou negativo. Dessa maneira, dizemos que quando a carga ela é positiva, o valor do potencial elétrico de uma carga isolada também será positivo. Entretanto, se a carga fonte ela for negativa, o seu potencial elétrico será negativo. Pelo sistema internacional, dizemos que V é o potencial elétrico medido em volts, K é a constante eletrostática do meio medida em newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, onde essa constante vale 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, Q é a carga elétrica geradora ou a carga fonte, que é medida em coulomb, D é a distância medida em metros e a energia potencial elétrica ela é medida em joule. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo de qualidade.